De volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, nosso último bloco. Temos aí 3 minutos para fechar o programa. Então queria destacar uma manchete que também saiu hoje à tarde, saiu hoje de manhã no Diário Catarinense, inclusive, que diz o seguinte: nível de oceanos subiu 30% mais do que se previa. Desde o início do século XX até a década passada, esse levantamento. Isso preocupa e de que maneira? Leandro, o seu Neyton também, a pergunta é para todos da mesa, mas começando pelo lado de cá. Bom, se confirmar essa hipótese, que parece que é mais que uma hipótese, as consequências são bem evidentes, né? Na medida que você tem elevação de nível de mar, então as áreas costeiras e aqueles países, especialmente os países exíguos ou que se tem um nível, né, superficial muito próximo do nível do mar, eles têm a sua própria existência ameaçada. Claro. Em países que têm parte de sua economia, por exemplo, sua importância econômica e produtiva em áreas litorâneas, deveriam se preocupar muito com um dado como esse, a se confirmar a hipótese. O Leandro citou aqui durante o intervalo uma questão importante, eu até gostaria que ele pudesse refazê-la, né, Leandro, porque a gente falou antes de construções mais inteligentes com relação à troca de calor, troca de temperatura, enfim. Mas aí destacasse uma peculiaridade do nosso estado, que até é vendida como argumento turístico. Nós temos tudo aqui em Santa Catarina: calor, frio, serra, mar, litoral, etc. Isso preocupa, né? Porque a gente tem essa característica do nosso estado, né? A questão da localização do estado faz com que a gente tenha um frio muito forte durante o inverno, né? Temperaturas de 8, 10 graus abaixo de zero, ao mesmo tempo que no verão a gente tem temperaturas altas, de 30 graus até mesmo na região serrana, né? Então, é diferente de regiões onde você só tem o calor o ano inteiro ou você só tem frio. Então, as edificações são mais, acredito eu, né? Que é mais fácil você planejar isso. Agora, como planejar edificações que dê conforto térmico para as pessoas com essa variação? Né? O Leandro, isso está acontecendo principalmente em partes da Europa, mais ao sul, né, do Mediterrâneo, tem calor e frio também, Grécia, parte da Espanha e tudo. E é uma tecnologia, cara, transformar o prédio como um corpo humano. O invólucro do prédio funcionar como uma pele. Quando está no frio, essa pele se fecha. E quando está no calor, essa pele se abre. São dispositivos desde materiais materiais, por exemplo, tem o material que a gente usa em prótese, eu esqueci o nome agora, que ele absorve dióxido de carbono e funciona como fotossíntese para tirar o monóxido de carbono. É o tungstênio, não? Sim, tungstênio. Titânio. É o titânio. E peles, tem algum prédio na Europa que a pele tem um brise por fora, que esse brise vai lendo a temperatura e vai girando, acompanhando o sol e evitando que tu tenha incidência de sol direto. Quando é no inverno, é o contrário, ele esgassa. E inclusive materiais que funcionam quase como... É evidente que são tecnologias que estão começando, que estão para enfrentar exatamente os dois desafios dos extremos. Agora, o que eu acho, assim, para arrematar a nossa conversa, que vai fazer mudança mesmo é o bolso das pessoas. A hora que a água ficar cara, a hora que a energia ficar cara, não tem jeito, a água vai ficar cara, a energia vai ficar cara, e nós vamos nos racionalizar no consumo principalmente dos recursos naturais. Hoje o homem mexe mais em recursos naturais do que a natureza. Nós movimentamos mais terra com trator, com máquina, do que a natureza com maremoto, com tsunami, imagine que com rio, com enxurrada, nós mexemos. Então, ou nós aprendemos isso e isso vai vir direto no nosso bolso. Aí a gente muda o comportamento. O pessoal aprende rapidamente. Deixa eu fechar só com o Leandro aqui, aproveitando, né? Conversas Cruzadas não tem previsão do tempo, mas já que a gente falou disso, né, Leandro, a perspectiva é de que nós tenhamos dias ainda de calor aqui. A previsão é essa, que essa onda de calor que a gente está tendo no início de 2015 permaneça ainda alguns dias, pelo menos boa parte da semana que vem ainda a gente deve ter esse comportamento, depois vai interromper, né, como naturalmente interrompe, e aí as temperaturas ficam de verão, mas mais amenas, mais provavelmente a gente tem ainda de 1 a 2 ondas de calor ainda forte ao longo da estação, né? E é muito interessante a gente debater essa questão de aquecimento, né, porque nesses dias quentes, como foi na segunda-feira, a
gente fala também não só da temperatura no termômetro, que é elevada, mas também na sensação de calor, né? Quando a umidade é muito elevada. E isso chegou a casa de 44 graus aqui em Florianópolis, chegou a casa de 51 graus na parte de Joinville, né? Então, sensação de calor é o que a gente sente, né? Quando fala que a sensação de calor é de 51 graus, ou seja, aquela população está sentindo um calor igual se o termômetro estivesse marcando 51 graus, né? E isso traz sérios problemas para a saúde das pessoas, né? Isso não é brincadeira. Nos Estados Unidos, mortes por calor é o principal problema que eles têm, né? Então a gente tem que levar muito a sério essas ondas de calor, e se for realmente como alguns pesquisadores falam, que ao longo dos anos a gente vai ter os extremos acentuados, a gente tem que ter maneiras de diminuir e dar esse conforto térmico para as pessoas. E isso é um problema sério que a gente tem que entender. Na Argentina, os últimos 3 ou 4 anos, acho que os últimos 3 anos foram os mais quentes da história do país. Olha só. Nos últimos 3, 2002, 2013, 2014. E aqui do lado. E aqui do lado. Né? Então, esse é um problema que a gente tem que começar Olhando esse a aprender. calor aqui implica no inverno rigoroso ou não tem ligação? Não necessariamente, né? A gente estava até conversando antes, né? O que faz com que a gente tenha um clima mais intenso ou menos intenso numa determinada estação é o comportamento dos oceanos, né? Se a gente tem uma configuração de oceano favorável para um aquecimento forte no verão, a gente vai ter isso. Se daqui até o inverno a gente tem uma outra configuração dos oceanos, a gente vai ter uma outra ideia no inverno. Eu costumo dizer que se isso fosse verdade, a partir do momento que você tem a primeira estação forte, a outra obrigatoriamente teria que ser forte. Então, se o verão é quente, o inverno vai ter que ser frio. Por consequência, o próximo verão vai ter que ser quente, o próximo inverno vai ter que ser frio, e aí você não ia ser sempre... Exatamente. Então, não é assim que funciona. Então, tem esses extremos, e quem trabalha com a qualidade e a intensidade da estação é o comportamento dos oceanos. Ok. Senhores, muito obrigado pela gentileza de todos participarem conosco nessa sexta-feira aqui do Conversas Cruzadas. O programa encerra nesse momento e volta na próxima segunda-feira. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Boa noite.